Venezuela anuncia a libertação de alguns presos políticos de grande relevância no país e, inclusive, o chefe da Assembleia Nacional coloca o Brasil como importante mediador do processo. O Trump considera que os ataques contra a América Latina não acabaram e que o México, por conta da atuação dos cartéis, será sim o próximo alvo. Ele ainda dá explicações acerca do que seria sua doutrina Durrell, entender exatamente o que significa isso, só que temos um revés na política interna americana, já que o Senado aprova uma lei que impede que o Trump faça novas agressões sem autorização do Congresso. Será que vai parar as ações americanas? Para finalizar, o Trump também ameaça o regime iraniano, e eu diria para vocês, até pelas manifestações convocadas para hoje, que o regime dos ayatollahs pode estar muito próximo do seu fim. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Agora é pra valer, hein? Começou 2026 e todas as resoluções de final de ano você vai ter que fazer aí pro ano novo. Uma das coisas mais essenciais para que você melhore a sua relação com você mesmo é gostar do que você vê no espelho. No caso dos homens aqui do Brasil, por exemplo, tenham noção que quase metade convive com algum tipo de calvície. Se você tem, como eu, acima de 35 anos, sobe para 65%. E caso tenha histórico familiar, sobe para até 80%. E eu posso falar com grande propriedade, porque já fui totalmente calvo, passei por um processo de transplante capilar e isso revolucionou minha vida, tá? Em ganho de confiança pessoal, profissional, fez uma baita diferença. Só que, claro, não posso descuidar. Tenho que cuidar para que os fios antigos continuem aqui, né? Cuidar direitinho e também impedir que os fios novos continuem caindo. Para isso, faço o tratamento com a referência do mercado nacional, que é a Manual. A Manual é uma plataforma de saúde que descomplica o seu tratamento para a calvície de maneira totalmente prática e segura, porque conecta você a médicos e farmácias credenciados e tudo isso 100% online. Você tem acesso a um tratamento personalizado, sem esperar meses por uma consulta ou, por exemplo, longas filas em farmácia, atrás de medicamentos que você julgue necessários. Lembrando que é super simples, é só você entrar no site, você preenche um questionário de saúde e um médico credenciado avalia o seu caso e indica o melhor tratamento para você. E tudo de acordo com as suas necessidades, é totalmente personalizado. Você ainda tem um acompanhamento clínico ilimitado via WhatsApp e tira todas as suas dúvidas quando julgar necessário. Não perde a oportunidade, porque utilizando o meu cupom PROFESSOR, você vai ter acesso na sua primeira compra a 40% de desconto mais frete grátis. E caso você tenha vergonha, eu até trouxe o meu aqui, tá? Isso aqui é a caixa que chega para Manual. Cara, convenhamos, dá para saber? Ah, professor, tenho vergonha de falar que é um tratamento... Até nisso a Manual pensa e é totalmente discreta. Então, se você quer revolucionar o seu 2026 e melhorar a sua confiança, tenha certeza que a Manual vai te ajudar nesse processo, porque me ajuda também. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E como vocês puderam perceber, não estou no meu estúdio convencional, estou numa pequena viagem, volto hoje inclusive, amanhã já temos vídeo aí normalzinho pra vocês. Beleza? Cara, bora lá, ó. Como eu falei para vocês na introdução, nós tivemos um passo importante nas questões políticas internas da Venezuela, porque eu sempre gosto de diferenciar com vocês as críticas que a gente faz ao governo Trump por ter ferido princípios do direito internacional. Até falarei para vocês em outro vídeo que eu vou postar hoje, que o Trump falou que para ele não existe direito internacional, o que vale é a sua moral, a sua índole, e isso é, assim, péssimo para as relações geopolíticas internacionais. E as críticas que devem ser feitas, claro, ao regime bolivariano, principalmente pós-governo Maduro, que o regime repressor aumentou demais, inclusive com uma série de presos políticos. Pois bem, galera, os americanos eles falaram que seriam 3 fases, né, desse regime ali, dessa atuação dos Estados Unidos. Existem alguns problemas relacionados a como que os recursos vão ser administrados. Por exemplo, os Estados Unidos colocou que os 50 milhões de barris de petróleo que vão ser vendidos a preço de mercado, mas quem vai administrar o dinheiro e quem vai ficar numa conta americana e quem vai investir esse dinheiro são os Estados Unidos. Eles alegaram que iam fazer uma transição para a democracia, só que eles consideram como fator essencial que não tenha relações diplomáticas e econômicas fortes com a Rússia e com a China. Será que um candidato, por exemplo, que tenha como proposta ter uma relação forte com a China e com a Rússia, poderia concorrer? Ou só pode concorrer numa democracia quem concordar com o regime Trump? Ou quem concordar com a proposta que os americanos devem ser os maiores parceiros comerciais? Ou com uma política de livre mercado? Como eu trouxe para vocês, assim como achei lamentável a decisão da Venezuela, do Maduro,
não deixar Maria Corina Machado concorrer, porque ela era a favor da privatização da PDVSA, a estatal de petróleo venezuelana, e a favor das sanções, acharia lamentável também não poder concorrer alguém que quer se aproximar da China e da Rússia. Ah, professor, mas eu não concordo. Então não vota, né? Mas não impede de concorrer, são coisas diferentes. Mesmo assim, nós tivemos avanços importantes. O próprio Trump colocou que essa libertação dos presos políticos é uma espécie de sinal de paz, e que até fez ele cancelar uma possível segunda onda de ataques que aconteceria na Venezuela. Ele falou que é um gesto muito importante e inteligente, e que os Estados Unidos e a Venezuela estão sim trabalhando em conjunto em vários cenários possíveis. Ele deixou claro também que ele cancelou essa possível segunda onda de ataques, mas que ele não desmobilizou as tropas, porque ele não confia no atual governo venezuelano, e ele sabe que, eventualmente, se for descumprir o acordo, se, sei lá, os recursos advindos do petróleo não ficarem com os Estados Unidos, novas incursões podem acontecer. Então, toda a mobilização, o porta-aviões, os Night Stalkers, os equipamentos, né, os Tomahawks, por exemplo, todos eles continuam posicionados na costa da Venezuela. E nós temos algumas mudanças. Eu venho trazendo para vocês, por exemplo, que havia um racha interno na Venezuela, em que a figura do Diosdado Cabello, que era uma figura um pouco mais ideológica, ele comanda as milícias, né, que atuam na Venezuela, ele também falou que, falou ontem, né, que ele vê a Venezuela comercializando com os Estados Unidos, ou seja, creio eu que até setores internos do bolivarianismo perceberam que vale mais a pena cooperar com o regime dos Estados Unidos, pelo menos em curto prazo, do que manter uma posição firme ideológica em favor do Maduro, contra as ações americanas. Além disso, dentre as pessoas, né, que foram libertadas, a Rocío San Miguel, por exemplo, que é uma ativista super importante, que estava presa na prisão de Helicoide, para quem não sabe, era uma das prisões onde existem gravíssimas denúncias de desrespeito aos direitos humanos, coisas de Tor, nossa plataforma nem gosta muito que fale, estava ali, foi libertado, galera, foi libertada, né, aliás, sensacional. Ela tinha sido acusada de ser a comandante de uma possível morte do Nicolás Maduro. Se aconteceu ou não, galera, né? Não sabemos, não temos várias informações. E também o Henrique Marques, que já foi até um dos candidatos à oposição na Venezuela. Os Estados Unidos prometeram que eles vão investir 100 bilhões de dólares. O Trump tem uma reunião, hoje é sexta-feira, né? Com 14 das maiores petrolíferas americanas, em que vai apresentar uma proposta de exploração da Venezuela. O presidente da Assembleia Nacional, que não por coincidência é irmão da Delcy Rodrigues, colocou que o Brasil, o Catar e alguns outros membros foram super importantes para a coordenação da libertação desses presos políticos, que era uma espécie de sinal de paz. Como que o Brasil agiu, cara, a gente não sabe, né? Não foram divulgadas as informações oficiais do Itamaraty. O Brasil, ele comemorou a soltura dessas pessoas. Muita gente, de maneira errada, acha que Brasil e Maduro tinham uma relação ótima, sensacional. Eu diria que desde a última eleição, em que você não teve a contabilização das atas, as relações não estavam tão boas como já foram no passado entre Lula e Maduro. A Venezuela, por exemplo, foi vetada de entrar nos BRICS pelo Brasil. Até mesmo antes, a Venezuela já tinha sido suspensa do Mercosul com a aprovação do Brasil. O Brasil não reconheceu oficialmente o regime Maduro, porque não houve apresentação das atas eleitorais. O Brasil tenta atuar como se fosse uma espécie de mediador, né? Pois bem, cara, o Brasil deve ter tido algum peso. De novo, o Brasil não se pronunciou sobre o fato. Mas, ainda na entrevista, ele deu uma declaração um pouco polêmica por conta das possíveis ações, das futuras ações americanas. Ele colocou que os ataques por terra contra os cartéis vão continuar. Ele fala que desde que o seu governo ascendeu ao poder, já houve uma redução de cerca de 97% do tráfico de entorpecentes que entrava nos Estados Unidos por via marítima, mas que ainda resta a principal rota, que é por via terrestre, e que vai atacar. E como eu já tinha falado para vocês, ele mais uma vez citou o México. O México, ele falou que é um país legal, controlado pela Cláudia Sheinbaum, que é uma boa moça, mas que é controlado por cartéis. Ele falou que é muito triste o que está acontecendo no país, que eles estão matando 250, 300 mil pessoas em nosso país todos os dias. E de fato, quando você olha os dados, o México com certeza é a principal porta de entrada dos entorpecentes para os Estados Unidos por via terrestre, até pela fronteira terrestre que existe, e ali está o principal problema para a sociedade americana, que não é o pauzinho branco mais tradicional aqui da América do Sul, e sim o fentanil, um opioide,
que está causando de fato uma epidemia, né, uma questão de saúde pública gravíssima nos Estados Unidos. Mas mais uma vez coloco para vocês, esse ataque que vai ser feito no México, ele vai ser em coordenação com a Cláudia Sheinbaum? A Cláudia Sheinbaum era uma presidente eleita de maneira legítima. Ah, mas eu não gosto dela. São outros 500, né? Mesma coisa que o Gustavo Petro. O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, também manteve negociações com o Trump e aparentemente eles falaram que vai ter uma coordenação. A Cláudia Sheinbaum já ofereceu inúmeras vezes. Poxa, se os americanos querem ameaçar nossa integridade, a gente não aceita. Mas eles querem agir com inteligência, financiamento para combater a atuação dos cartéis? Estamos juntos, a gente aceita. O Trump falou que vai atacar. Acho eu, se bem que eu estou mais da esperança do que exatamente, né, referendando esse fato, que seja um jeito do Trump ameaçar para que a Cláudia Sheinbaum veja, opa, pô, os Estados Unidos ameaçou e acabou fazendo na Venezuela. Tá certo que existiam diferenças, né? Por exemplo, ele não acusa a Cláudia Sheinbaum de ser uma líder do narcotráfico, mas ela fala que ele fala que ela não consegue combater de maneira eficiente. Mas será que ele fará uma invasão sem autorização do México? O México, que é um país amplamente reconhecido pela comunidade internacional como uma democracia, a Cláudia Sheinbaum já ofereceu cooperação. Ele não respondeu a essa proposta e fala de ação militar no México. Eu, particularmente, não acredito. Mas, mais uma vez, vamos aguardar cenas aí dos próximos capítulos. Ele também, na entrevista, explicou o que é essa doutrina Doral, que é uma referência à doutrina Monroe do século XIX, América para os americanos. Ele falou, olha, a explicação é muito simples. Basicamente significa uma proteção para essa parte do mundo, para o nosso hemisfério. Não quero drogas entrando no nosso país. E aí ele começou a fazer uma análise histórica, colocando que os Estados Unidos já tiveram péssimos presidentes. Colocou o Obama como uma referência, falando que ele dividiu muito o país, que ele prejudicou a segregação, tudo tal, mas colocou o Biden como o pior de todos, alegando que a fronteira ficou extremamente permeável, tanto para a questão dos entorpecentes e opioides, como também para a questão dos imigrantes, alegando que milhões entravam sem nenhum tipo de fiscalização e que agora não, agora está tudo muito bem controlado. E eu já citei para vocês também, que nem 8 nem 80, né? O Biden de fato deixou extremamente permeável as fronteiras e isso foi uma crítica, inclusive dos democratas, tá? Quando você pega, por exemplo, o Trump ascendendo ao poder, a sua política de combate à migração, pô, agora teve aprovação popular, é fato, mas não da maneira como o Trump está fazendo. Hoje, a sua aprovação em relação à questão migratória também vem reduzindo. Porque uma coisa é você prender o imigrante, por exemplo, que eventualmente tenha cometido algum tipo de ilicitude, que tenha praticado algum tipo de ato de violência. Outra coisa é você fazer uma deportação em Los Angeles do cara que convive na sociedade, no bairro há 20, 25 anos, prestando serviços manuais. Pô, esse cara vai ser deportado? Esse cara é importante para a sociedade, entende? Mais fácil você fazer um processo de legalização, até para que ele consiga ficar de maneira regular, pagar os impostos direitinho, do que deportar todo mundo que é importante para a sociedade americana. Então existem aí ambiguidades, nessa relação. Por mais que o Trump tenha ameaçado o México, a Groenlândia, a Colômbia também, né, embora tenha as ligações, eu diria que ele sofreu um duro golpe da parte política americana. O Senado aprovou ontem, por 52 a 47 votos, uma proibição para que o Trump faça novas incursões militares na Venezuela sem autorização do Congresso. Porque isso entra numa perspectiva até mesmo legal. Os Estados Unidos ele não permite que o presidente entre em guerra sem autorização do Congresso. O que os americanos colocam é que isso não é uma guerra, isso é uma captura de um líder do narcotráfico, né? Então são coisas diferentes. Além disso, o Marco Rubio colocou que ele não poderia avisar o Congresso americano antes, porque como era uma operação de inteligência, avisar todos os parlamentares com certeza ia vazar a informação e ajudar a proteger o Nicolás Maduro. Mesmo assim, o Senado colocou que está proibido, porque sim, é um ato de guerra o que foi feito, e o que chama atenção é que foram... Mas o Senado não é de maioria republicana? E mesmo assim foi aprovado. Porque 5 republicanos, inclusive o Rand Paul, ele aprovou o projeto. Não concordando, alegando que o Trump traiu as perspectivas americanas, porque tinha sido votado no passado recente e quase foi aprovado uma proibição que os americanos mobilizassem suas tropas no Caribe. O Trump prometeu que não atacaria a Venezuela. Atacou, mesmo sem autorização do Congresso. Então, professor, quer dizer que foi aprovado, agora o Trump não pode mais fazer? Não, tem que passar por uma nova votação do Senado, tem que passar pela Câmara, que é de ampla maioria republicana, e tem que ser sancionado pelo Trump, que pode, claro, vetar o projeto.
A esperança que os políticos democratas têm é que esse convencimento de alguns republicanos alegando que o Trump traiu a confiança do Congresso também possa ir para a Câmara, para que não seja, para que seja aprovado, né, o regime aí de não ataque à Venezuela ou qualquer outro país. O Trump pediu para que os políticos, para que a sociedade americana nunca mais vote nesses senadores republicanos que traíram o regime republicano, e acho que essa proposta não vai para frente, mas simbolicamente é um ato bem importante. Para finalizar, o Trump também na entrevista falou sobre a questão iraniana, e olha galera, o caldo tá entornando ali para o regime dos ayatollahs, hein? Já discutimos que o Irã é um país extremamente repressivo contra minorias, principalmente contra as mulheres. Vídeo o caso da Mahsa Amini, que foi uma digital influencer que foi morta pelo regime iraniano, pela polícia da moral dos bons costumes, porque postou uma foto utilizando o hijab, né, ali o hijab, o véu islâmico, de maneira errada, tá? E é um país que passa também por uma extensa crise econômica e uma crise hídrica. Teherã, com seus mais de 18 milhões de habitantes, na sua conurbação urbana, está sofrendo com uma crise hídrica, e isso gera vários problemas sociais e econômicos, e a inflação corrói o poder de compra do iraniano. O Pezeshkian, vendo que essas manifestações estão acontecendo, pediu para que a polícia tente separar aqueles que estão manifestando de maneira legítima. Ele vem falando constantemente isso: a culpa é minha, a culpa não é do regime, a culpa não é do sistema político, querendo dar uma passada de pano para os ayatollahs, né? Assim, eu, presidente, porque no Irã você tem a figura do presidente, mas ele de fato ele respeita as ordens do líder, do Ali Khamenei, que é o ayatollah do país. Ele está querendo dissociar e falou para tentar separar aqueles que estão manifestando e aqueles que são baderneiros. O juiz da Suprema Corte, por exemplo, o líder da Suprema Corte, colocou que, na verdade, não haverá clemência para quem ajuda o inimigo da República Islâmica. Estados Unidos e Israel querem nos desestabilizar. E aqui vamos ser sinceros, muito possivelmente uma coisa não anula a outra. O Irã é um regime opressor, o Irã está passando uma crise econômica causada pela má condução econômica em conjunto com as sanções internacionais, mas também não dá para falar que a inteligência de Israel e dos Estados Unidos não está interessado que essa revolução, que já vem tomando algumas cidades a oeste do Irã, a gente fala de todas as províncias, as 31 províncias, ontem, por exemplo, passando por 348 protestos, se manifestando contra o regime dos ayatollahs. Ontem, por exemplo, nós tivemos um apagão, muito possivelmente causado pelo Estado iraniano, em que mais de 90% da população ficou sem acesso à internet. Estima-se que grande parte das pessoas que tiveram acesso à internet eram pessoas ligadas ao governo. Por quê? Quando você tem internet, você consegue marcar a manifestação, você consegue se mobilizar, você compartilha imagens, compartilha vídeos, áudios, que incitam a população a continuar as manifestações. Só que aí nós temos um grande problema, né? A Human Rights Watch, por exemplo, falou que a ONU e a comunidade internacional têm o dever de agir de forma decisiva, claro, dentro da estrutura do direito internacional, já que já foram mortos 45 manifestantes e 13 só nos dias de ontem. O Trump e outros senadores e políticos importantes colocaram que se o Irã continuar matando a sua população, o Irã será o próximo alvo. Então o Irã ele tem que agir para tentar coibir algum tipo de ingerência estrangeira e, ao mesmo tempo, conseguir melhorar a situação econômica de um país desacreditado pela população local, com grandes manifestações por conta da inflação, de uma crise hídrica e da opressão política. Será, galera, que o regime iraniano cai? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.